Você já parou para pensar o que é fidelidade? Todo mundo acha que sabe, né? A gente fala, não, fidelidade é só não trair e tal. Eu fui pesquisar no dicionário e eu fiquei pasma com o significado. De acordo com o dicionário, fidelidade é característica daquele que demonstra zelo, ou seja, cuidado, respeito a algo ou alguém, constância nos compromissos. O dia que eu descobri isso, eu fiquei, meu Deus, eu sou muito traíra com Jesus. Por quê? Muitas vezes eu deixava de orar, de ler a Bíblia, de ir na igreja por motivo nada a ver. Então eu falava, não, amanhã eu faço. A missionária Mônica, que é a minha pastora, que eu amo muito, e eu sei que está me assistindo, um beijão para você, tem uma frase que eu também gosto muito, que diz assim, dentro da disciplina não existe exceções. E na questão da fidelidade é a mesma coisa, a gente tem que ser disciplinado, porque se constância nos compromissos é fidelidade, inconstância é traição a Jesus. É justamente essa inconstância que é o mal do século da nossa geração. Nós não conseguimos fixar em uma coisa. A gente começa a estudar muito assim, agitado, empolgado, e depois larga os estudos de lado. A gente começa, sei lá, a arrumar a casa e arruma um cômodo perfeitamente, depois faz tudo com desleixo. Não dá para fazer as coisas de Deus dessa maneira. A Bíblia diz que é maldito aquele que faz a obra de Deus desleixadamente. Principalmente a gente que é jovem tem muita dificuldade nisso. A Bíblia diz que os jovens são fortes e têm vencido o maligno. Mas por que na prática a gente não vê jovens vencendo o maligno? Porque a gente não está disposto a renovar a nossa mente, como está lá em Romanos 12:2. Paulo escreveu o seguinte, não vivam como vivem as pessoas desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável. Todo mundo quer conhecer essa boa vontade de Deus, boa, perfeita e agradável, mas a gente não está disposto a passar pela primeira etapa, que é o quê? Deixar que Deus nos transforme através da mudança da mente. Porque quando eu mudo a minha mentalidade, eu vou mudar as minhas ações. E quando eu mudo as minhas ações, consequentemente, as pessoas vão perceber e muitas vezes elas não vão gostar disso. Nosso problema hoje é que a gente adora vários deuses. E quando eu digo a vários deuses, não é imagem ou outra religião. São as nossas vontades. Quando eu, Rebeca, coloco as minhas vontades antes das vontades de Deus para mim, eu estou adorando a outros deuses. Eu sou o centro. Quando eu venero meu celular, quando eu venero uma série, quando eu venero uma pessoa e coloco ela no lugar que só pertence a Deus, eu estou adorando a outros deuses. Esse é o mal da nossa geração. A gente foge da fonte da água viva e vai cavar cisternas que não jorram água nenhuma. Tudo isso porque a gente não suporta ouvir um comentário que diz que você é muito quadrado. Então a gente fica, não, eu vou assim, ser meio termo, tá ligado? Vou ir na igreja? Vou. Mas se tiver que ouvir uma música podre ali, um funk, uma coisa que fala só de sexo, pornografia, um monte de coisa nojenta, eu vou ouvir também para agradar os meus amigos. Poxa, na igreja eu falo até em línguas, eu canto, toco, não sei o quê, mas eu falo um palavrão de vez em quando, pro pessoal não me achar muito chato. Não dá pra ser assim, não dá pra dividir Deus e outras coisas. Deus é o nosso Senhor, e como Senhor a gente deve respeito a Ele. A gente não pode ficar nessa coisa de, tô aqui, não sei o quê, não sei o quê. Não dá, a gente troca uma vida eterna, pra sempre no céu, por uma coisa momentânea aqui na terra, pra agradar uma pessoa que talvez daqui um mês, daqui 2 anos vai estar nem na sua vida mais. E Deus, muito pelo contrário, sempre esteve com você. A gente acha que a salvação, assim, é de graça, mas não é de graça, foi pela graça, mas para Jesus foi muito custoso, foi doloroso demais, para eu ficar de braço cruzado, esperando só a boa, perfeita vontade de Deus vir para mim e não querer renovar a minha mente, não querer mudar as minhas atitudes, não querer carregar a minha cruz. Outro versículo super famoso está lá em Mateus 11, que diz assim, vinde a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas o versículo abaixo diz assim, tomai sobre vós o meu jugo. Jesus promete tirar a nossa carga que está nos sobrecarregando, mas a gente tem uma carga para carregar. A diferença é que ela não é maior do que a gente pode suportar. Lembre que o jugo é suave e o fardo é leve, você vai conseguir suportar. Não se incomode com os comentários de outras pessoas a seu respeito, porque o que importa é o que Deus pensa a respeito de você. Não se preocupe nem em responder o que essas pessoas falarem, desde que você esteja agradando a Deus e sendo fiel a Ele, porque Jesus, uma das principais características dele descrita na Bíblia foi a fidelidade aos projetos de Deus, aos planos de Deus e principalmente a mim e a você. Se hoje nós estamos aqui foi por causa da fidelidade de Jesus. Então não se corrompa. Sabe o que é corromper? Deteriorar, acabar aos pouquinhos. No começo a gente não vê que está sendo corrompido, até que a gente esteja destruído e aí não tem mais nada que fazer. Não se deixe ser engolido por essa cultura que diz que tudo bem, que tudo é nada a ver, que nada a ver, nada a ver, nada a ver, pode fazer. Não é assim.
assim, gente, a gente tem que ter uma mente diferente. Nós fomos chamados para ser diferentes. Nós não somos iguais. Nós andamos na contramão do mundo. Nós somos cidadãos do céu. Nós estamos aqui como estrangeiros. O Thales Roberto tem uma música que tem um pedaço que eu gosto muito que diz assim: seja o certo, ainda que o certo cause um certo desconforto. Ainda que as pessoas tenham repulsa de você, tudo bem, desde que você esteja agradando a Deus. Não se corrompa, seja fiel até o fim. A Deus, aos seus princípios. Você é forte, você é corajoso e você vai conseguir vencer sim o maligno.